Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio, professor do Instituto Federal do campus de Guajará-Mirim, e nós estaremos iniciando mais uma videoaula de física, desta feita a aula de potência elétrica. Como vocês podem ver, nós temos aqui já um modelinho de um circuito simples, né, composto de um gerador, que nesse caso é a bateria, do condutor, que é o fio, e de um resistor, que nesse caso é uma lâmpada, ok? Peço para aquele que não é inscrito no canal que, por favor, se inscreva, e você que já é inscrito, compartilhe com os seus amigos e também dê um like aprovando o meu trabalho. Vamos então para o vídeo? Vamos então para a aula? Então, beleza. Pessoal, como eu falei, nós temos então, vamos começar com esse circuito simples, né? Então nós temos aqui um gerador, como vocês viram a nossa pilha, representado pela letra V. Apesar de que aqui está V, pessoal, eu vou usar de forma didática a letra U como, como a nossa tensão, nosso gerador, tá? A nossa DDP, tá? Nós temos então o condutor, pelo condutor vai passar a corrente e o resistor é o que vai receber essa corrente. Nesse caso aqui, o nosso resistor é uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada, por ser incandescente, ela vai realizar duas atividades. A primeira é que, como toda lâmpada, ela vai gerar energia luminosa. E a segunda, como a lâmpada incandescente ela aquece muito rapidamente, então também ela vai transformar a energia elétrica recebida do gerador, tá? Ela vai também transformar em energia térmica. É por isso, dentre esses e outros casos, que não se utiliza hoje, atualmente, né, as lâmpadas incandescentes, porque além delas elas iluminam, gerar energia luminosa, mas ela gera também uma energia térmica muito grande, consumindo mais energia do que as lâmpadas atualmente usadas, que são as lâmpadas fluorescentes, tá? Então você deve encontrar aí essas lâmpadas mais para decoração do que para utilidade nas residências. Bem, pessoal, então por que eu estou analisando o circuito? Porque é o seguinte, então nós temos um gerador que vai, nesse caso aqui, uma pilha, ela vai converter a energia química em energia elétrica. E essa energia elétrica, ela vai transportar através da corrente elétrica essa energia pelo condutor até a lâmpada, ou seja, vai alimentar algum dispositivo. Só que a energia elétrica que eu estou utilizando, ela quando ela chega no dispositivo, nesse caso nosso resistor que é a lâmpada, ela vai ser transformada essa energia elétrica em uma outra energia. Então, na prática, a energia elétrica a gente usa para gastar. E isso vai acontecer quando a gente pega essa energia elétrica para transformar em qualquer outro tipo de energia. Porque na prática a gente não usa a energia elétrica com uma finalidade específica, mas sim a gente usa como atividade fim, melhor dizendo, mas a gente usa a energia elétrica para transformar em outro tipo de energia. Nesse caso aqui, energia luminosa e também, consequentemente, devido ao nosso dispositivo, também energia térmica, mas principalmente energia luminosa. Bem, então a energia elétrica, em síntese, eu não utilizo como atividade fim para nada, e sim para transformar em qualquer outro tipo de energia. Bem, pessoal, então nós temos o seguinte, ó, no nosso circuito nós temos um gerador, tá? Representado pela DDP. Lembre-se que o nosso V vai ser U. Nós temos o resistor e nós temos também a corrente. Então,
Essa é a que a gente chama de primeira lei de Ohm. Então, nesse caso, nós temos o seguinte: como eu quero saber a potência elétrica, tá? Como eu quero saber a potência elétrica, vamos lembrar que o conceito de potência, o que que é? É a capacidade que eu tenho de gastar mais energia em menos tempo. Por quê? Quando eu tenho um dispositivo que tem uma potência muito grande, quer dizer que ele vai gastar uma energia muito grande no intervalo de tempo pequeno. No caso da nossa lâmpada aqui, vai gastar a energia luminosa em menos tempo. No caso, como essa energia luminosa está sendo produzida porque foi convertida a energia elétrica em energia luminosa, então se eu for estabelecer aqui que a energia que foi usada aqui ela é oriunda de uma energia elétrica, então eu posso calcular a potência elétrica pela quantidade de energia que foi gasta num determinado intervalo de tempo. Bem, o que isso tem a ver então? Calma aí, deixa eu só tirar aqui, beleza? Calma aí que deu um bug aqui. Beleza, agora vai dar certo. Bem, então o que eu tenho? Como a energia ela é gerada aqui dentro do gerador, né, através de um processo de reação química, no caso aqui da pilha, nós sabemos que a energia, a quantidade de energia, ela é dada, ou melhor dizendo, né, a tensão, a DDP, ela é dada pela quantidade de energia para transportar cada carga, porque o que que acontece? Como a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas, então cada carga que vai ser convertida em energia elétrica, né, gerada aqui pela reação química, para eu transportá-la, eu vou ter que gastar uma determinada energia. Então, isolando essa energia, eu tenho que a energia, nesse caso gerada aqui, é o produto da DDP pela quantidade de carga transportada, tá? Porque lembrando que a DDP é dada pela razão da energia dividido pela quantidade de cargas para e que eu, nesse caso eu vou gastar uma determinada energia para transportar essa quantidade de cargas. Desculpa, pessoal, aí pela confusão. Então, resumindo, como a DDP é a razão entre a energia que eu gasto para transportar cada carga aqui pelo condutor, isolando a energia, eu vou ter o produto da diferença de potencial pela quantidade de cargas. Bem, por que é importante essa relação? Vamos lá então para outra situação. Então, nós temos aqui, ó, uma DDP, nós temos carga sendo transportada de um polo para o outro e alimentando o circuito, retornando ao polo negativo usando o sentido convencional. Então, nós temos o seguinte: então, a energia é o produto da tensão pela quantidade de carga, e como a potência é o E sobre ΔT, ou seja, a potência é a quantidade de energia gasta em determinado intervalo de tempo, substituindo o E, eu vou ter U sobre ΔQ, melhor, vezes ΔQ. Agora vamos lembrar que a corrente elétrica, ela é a razão entre a quantidade de carga que se passa por uma seção transversal diária, né, por um intervalo de tempo. Então, eu vou substituir o ΔQ sobre ΔT por I. Substituindo, eu tenho então que a potência elétrica ela é dada pelo produto do U vezes o I. Então, aqui nós vimos que nós tínhamos um conceito geral de potência, só que agora a gente tem o que? Um conceito específico de potência, a potência elétrica. E essa fórmula aqui é uma fórmula que ela vale para qualquer situação, exceto, né, onde inclui os resistores, né? Então ele determina aqui o gasto ou a potência elétrica em um determinado circuito aí. Bem, pessoal, só lembrando que, por que potência elétrica? Porque aqui nós temos elementos de um circuito elétrico, diferença de potencial e corrente elétrica. Bem, vamos lá para a próxima. Então, voltando aqui ao nosso contexto, nós temos então que a potência ela é o produto da tensão pela corrente, mas vamos lembrar que eu não falei ainda dos resistores. Então, os resistores, nesse caso aqui,
o nosso resistor ele vai consumir essa energia. Então, quando envolve resistores, a gente utilizando a lei de Ohm, a gente pode substituir aqui na fórmula da potência e nós vamos ter mais duas relações de potência que estão inclusas com relação ao resistor. A primeira é o seguinte, ó, se o U vezes I, se a potência é U vezes I e o U é R vezes I, então eu posso substituir esse R vezes I aqui no lugar do U. Opa, aqui no lugar do U. Substituindo, eu vou ter R vezes I vezes I. E R vezes I vezes I é RI ao quadrado. Observe aqui que apareceu aqui a variável do resistor. Então, nesse caso, eu estou relacionando potência com resistência. E a outra grandeza envolvida é a corrente. Agora, se eu isolar o I, eu vou ter U sobre R. Então, se eu vou ter U sobre R, então eu posso substituir o I por U vezes R. Deixa eu voltar aqui só para ajeitar aqui. O I é U sobre R. Calma aí, só um minuto aí, pessoal. U sobre R, tá? E aí, nós temos o seguinte, preste muita atenção nessa parte. U sobre R. Só que U vezes U é U ao quadrado, então a potência, eu tenho aqui uma outra relação, potência é igual a U ao quadrado sobre R. Aí preste atenção numa situação aqui. No primeiro, você tem potência e resistência. Só que os dois, só que os dois são diretamente proporcionais. Aqui eu tenho potência e resistência, mas de forma inversa. Agora vem a pergunta: a potência ela é diretamente proporcional à resistência ou ela é inversamente proporcional ao resistor? Perdão, ao resistor, tá? Então a potência ela é diretamente proporcional ao resistor ou ela é inversamente proporcional ao resistor? A resposta é bem simples, depende da situação. Como assim depende? Vamos lá então. Olha só. Imagine que eu queira relacionar a potência mantendo a corrente constante, que é o caso da fórmula aqui de cima. Nesse caso, como eu quero manter a resistência, a corrente constante, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter o seguinte: se eu estou querendo manter a resistência constante, nesse caso, manter a corrente constante, perdão, eu tenho que a potência é diretamente proporcional à resistência. Então, conforme a potência aumenta, a resistência também aumenta. E isso se a corrente se mantiver constante. Agora eu posso ter uma segunda situação, quando a tensão se mantém constante. Quando a tensão se mantém constante. Quando a tensão se mantém constante, aí é lógico que vai mudar, e agora é outra variável que eu estou considerando. Então, nesse caso, conforme a potência ela vai aumentar, quando a resistência diminui. E vice-versa, né? Se a resistência aumentar, a potência diminui. Então, você tem que analisar sempre as duas situações. Primeiro, que você está relacionando? Potência, resistência e o que? Tensão? Se for tensão, a de baixo. E aí potência e resistência, né, vão ser inversamente proporcionais. Se for a corrente, então potência e resistência diretamente proporcionais. Se não tiver relacionado com a resistência, é a fórmula da potência elétrica aqui, U vezes I. Então tome muito cuidado, porque você tem que analisar quais são os elementos, né, as grandezas envolvidas, tá? Se for corrente, diretamente proporcional. Se for tensão, inversamente proporcional, tá bom? Quer ver um exemplo de aplicação disso? Olha só, está tampado aqui, mas uma aplicação disso para você entender é o nosso chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico.
Bem, professor, mas como assim o chuveiro elétrico? Vamos lá então. No chuveiro elétrico, você tem as posições verão e inverno. Costuma ter também, às vezes, 3 ou 4 situações, mas aqui você já vai entender o porquê disso, tá? Bem, você tem então uma possibilidade regular. Então você tem lá um chuveiro e esse chuveiro ele está regulado para verão. Se ele está regulado para verão, você acha que ele vai aquecer mais ou aquecer menos? Pensa bem, porque lembre-se que o chuveiro você tem lá um resistor, o resistor ele é aquecido e aí a água passa e ela é aquecida e aí quando ela cai de forma aquecida. Bem, então nesse caso aqui, porque no verão eu tenho é, uma água fria e na prática o que acontece dentro do chuveiro? Preste bem atenção aqui, ó. Nós já vimos que a associação de resistores ela pode ser em série e em paralelo. Essa daqui nós temos uma associação em série. Então, se eu tenho dois resistores, eu posso somar, como estão em série, eu vou somar a resistência desses dois resistores. Somando, eu vou ter 2R, ou seja, eu vou ter uma resistência maior do que se fosse um só. Mas olha só o seguinte, se eu mudo para a posição inverno, se eu mudar para a posição inverno, o que eu vou ter, pessoal? Ó, eu mudo para cá. E aí eu descarto essa daqui. Então o que acontece? Quando eu mudo para cá, eu não vou ter essa resistência aqui, ó. Ela vai ser nula. Ela vai ser nula. Por quê? Porque a corrente ela vai deixar de passar por aqui e ela vai passar por esse de fio de baixo aqui, ó, por esse condutor de baixo, deixando de alimentar esse resistor. É lógico que na prática lá você tem a gente já viu sobre o rheostato que você regula a resistência alterando o contato com o comprimento do resistor e a gente viu que quando altera o comprimento a resistência também altera, né? Se diminuir o comprimento, diminui a resistência. Se aumentar o comprimento, aumenta a resistência. Bem, então, quando eu ligo no inverno, ele passa aqui e não passa por esse resistor. Então, a resistência deixa de ser 2Rs e passa a ser apenas R. Agora, olha só, eu posso alterar para a resistência ser R. Opa, deixa eu voltar aqui. R e dois R's. R e dois R's. Agora, olha só. Se é R e dois R's, eu alterei o quê? Primeira coisa, alterei a resistência. Beleza, tá tudo certo. É por aí mesmo. Agora, você acha que alterei a potência? Óbvio, né? Se a resistência foi alterada, a potência vai ser alterada. Agora, atenção. Quando eu mudo a chave do chuveiro, eu mexo na tensão da casa, eu altero a tensão da casa. Vamos supor numa casa com tensão 220. Eu vou lá e mexo no chuveiro, regulando a chave comutadora de verão para inverno ou vice-versa. Para fazer isso, eu tenho que alterar também a tensão, a DDP? Não. E aí que está o ponto. O que está envolvido então? Potência, resistor e tensão. Como estão relacionados potência, resistor e tensão, então a fórmula que relaciona isso é a fórmula do P igual a U ao quadrado sobre a resistência ou elétrica. E aí, pessoal, olha só que maravilha. Nesse caso, a potência ela é inversamente proporcional à resistência. Então, se a potência aumentar, a resistência diminui. Se a resistência aumentar, a potência diminui. Então, vamos lá. Se eu estava ligado no verão, eu tinha o quê? Uma resistência de 2 R's, uma resistência maior.
Se eu ligo para inverno, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a resistência, o que acontece com a potência? Aumenta. Nesse caso aqui, aumentar a potência é fazer a água aquecer mais. Por isso que quando você liga no inverno, a água fica mais quente. A água que sai do chuveiro, ela sai mais quente. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia aqui de chuveiro elétrico. Então, lembre-se, o que você altera na prática é a resistência elétrica interna do chuveiro. Isso é muito comum, pessoal, nas regiões do sul, tá? Principalmente quando há quando a pessoa muda de uma cidade, de um estado norte para o estado sul, e leva o chuveiro. Às vezes aqui na região norte, ele utiliza o chuveiro para ser ligado em 110, ele vai para a região sul e tem que ser ligado em 220, tá? É lógico que isso não é muito bom, porque não vai suportar, mas dando um exemplo aí, quando há alteração de tensão, né? Ou ele usa o chuveiro 220 e vai para o lugar onde deve ser usado 110. Então, nesse caso aí, ele causa interferência aí na potência, porque mudou a tensão. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo aí, que é o exercício. Então, o exercício diz o seguinte, ó. Um aparelho elétrico de aquecimento traz na plaqueta a inscrição 100 watts e 100 volts. Isso aqui é bem tranquilo. Pode-se afirmar que sua resistência elétrica é. Então, watts é a unidade de medida de potência. Eu não falei sobre isso, tá? Mas vamos falar aqui. A unidade de medida de potência é o watts, tá? A unidade de medida da potência elétrica é o watts. É bom deixar claro que muita gente tem dúvida do que é o watts, né? Pessoal, a unidade de watt, tá? Que é muito usado quando fala de potência, é a mesma coisa que joule por segundo. Ou seja, quando você diz que um aparelho tem uma potência de 100 joules, quer dizer que ele consegue gastar 100 watts, ele consegue gastar 100 joules de energia a cada segundo, tá bom? Então, essa é uma unidade conhecida. Existem outros, mas na parte elétrica, o watts. Bem, então, 100 watts e 100 volts, beleza? Pode-se afirmar que sua resistência elétrica vale. Então, nós temos potência, que é dada em watts, tensão, que é dado em volts, e ele quer achar resistência. Então, potência é 100, tensão ao quadrado, 100 ao quadrado. 100 ao quadrado, a gente sabe que é 10.000. Isolando o R, então eu vou ter o seguinte: 100 igual a 10.000 sobre R, multiplicando cruzado, eu vou ter 100 vezes R, 100R, 100R igual a 10.000. Isolando o R, eu vou ter 10.000 sobre 100, então o resultado vai me dar 100 ohms. Beleza, pessoal? Bem tranquilo esse exercício, tá? Só para vocês aquecerem. Vamos agora para um mais teórico. Então, nesse daqui nós temos o seguinte, ó. Um resistor de resistência elétrica R, quando submetido a uma DDP de 220, dissipa 1000 watts. Para que outro resistor dissipe 110 volts, dissipe, calma aí, tá dando 110 volts, dissipe 2000 watts de potência, deve ter a resistência elétrica igual a... Então vamos lá. Bem, pessoal, então primeira coisa é o seguinte, eu tenho que saber qual é a resistência elétrica da primeira situação, em que, ligado a uma DDP 220, vai dissipar 1000 watts de potência. Então vamos lá, potência é igual ao quadrado sobre R, então a potência vale 1000 e a tensão 220 eleva ao quadrado, então vai ficar 1000 igual a 220 ao quadrado, 48.400 sobre R, multiplicando cruzado eu vou ter R igual a 48.400 dividido por 1000
Isso vai dar 48,4 ohms. Então, para essas especificações aí que foram elencadas na primeira situação, né, do primeiro resistor, então a resistência de um resistor que ligado a uma DTP 220 dissipa 1000 watts é de 48,4 ohms. Agora, se ele for ligado a uma tensão de 110 e dissipar uma potência de 200 watts, como é que nós vamos resolver isso? Então vamos lá. Ó, potência igual ao quadrado sobre R é a mesma fórmula, porque está relacionando as mesmas coisas, tá? Aí eu tenho o seguinte, 2000 igual a 110 ao quadrado sobre R, multiplicando 110 ao quadrado é 12.100, multiplicando cruzado eu vou ter que R é igual a 12.100 por 2.000, 12.100 por 2.000 dá 6,05 ohms. Agora presta atenção no seguinte, o primeiro deu 48,4. Vou colocar aqui 48,4. O segundo deu 6,05. Então, se eu for dividir os dois, eu vou ter 8. Então, o segundo resistor, ele é 8 vezes menor do que o primeiro. Ou seja, a resistência elétrica do segundo, dessas especificações de ligando a 110 volts, dissipa 2.000 watts, é 8 vezes menor do que você ligar um resistor a uma DDP 220, dissipando 1.000 watts de potência. Então, é isso que ele está pedindo. Qual é essa relação? Então, como 6,05 são 8 vezes menor do que 48,4, então ele tem uma resistência 8 vezes menor do que o do primeiro resistor. Beleza, pessoal? Só para vocês entender a ideia aqui. Agora, esse daqui eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais de atenção. Diz assim, ó, um chuveiro de 6.000 watts de potência, de 220 volts, teve sua resistência danificada. Teve sua resistência danificada. Isso é importante, tá? Isso costuma acontecer, tá? Então, um chuveiro de 6.000 watts ligado a uma DDP 220 teve sua resistência danificada. Para consertá-lo, um terço de sua resistência foi cortada. Quer dizer o seguinte, como o chuveiro tem resistores, pegou a resistência desse chuveiro e um terço dela tirou. Então a resistência no chuveiro ficou um pouco menor, o tamanho dela, que foi cortado. Agora olha a pegadinha. Foi cortado um terço. Sobrou quanto? Essa que é a pegadinha. Sobrou 2 terços. Tem cuidado com isso. Um terço foi tirado, mas se for tirado um terço, sobrou 2 terços. Então, aproveitando somente o restante, quer saber qual a nova potência. Olha que interessante. Ó. Ele tinha uma potência, eu vou ligar na mesma DDP. Só que aí, agora, como foi alterada a resistência, obrigatoriamente vai diminuir, não, vai alterar a potência. Se é diminuir ou não, nós vamos calcular. Mas dá para pensar o seguinte, ó. Primeiro, eu vou alterar a DDP? Não. Eu, no caso, meu resistor aumentou o tamanho ou diminuiu o tamanho? Ah, professor, diminuiu o tamanho. Se diminuiu o tamanho, eu estou diminuindo o quê? A resistência, porque pela segunda lei de Ohm, a resistência ela é proporcional, diretamente proporcional ao comprimento. Se eu estou diminuindo o comprimento, também estou diminuindo a resistência. Agora, quando eu relaciono potência, tensão e resistência, se a tensão constante, a potência é inversamente proporcional à resistência. Se eu estou diminuindo a resistência, quer dizer que a potência vai aumentar. Então, o meu valor que eu vou achar tem que ser maior que 6.000. Olha só que interessante. Só sem precisar comprar um outro aparelho,
um outro chuveiro, eu consigo aumentar a potência dele apenas diminuindo a sua resistência, né? No caso, o seu comprimento. Então vamos fazer isso daí. Vamos lá, então, pessoal. Então como é que seria? Potência igual ao quadrado sobre R. Multiplicando cruzado, eu vou ter que a potência vezes a resistência é igual ao U ao quadrado. Agora é interessante, ó. Você tem duas situações. O caso sem cortar e depois que foi cortado. Então, sem cortar, eu tinha o quê? Uma potência de 6.000 e uma resistência R. Como eu quero achar a nova potência, eu pego a potência que eu quero encontrar agora, vezes a resistência que eu tenho agora. Foi cortado 1/3, sobrou o quê? Sobrou 2/3. Só lembrando que o que não alterou aqui? A tensão no primeiro caso é igual à tensão no segundo caso, tá? Então, isolando, aí aqui eu posso cortar o R, né? Antes que eu esqueça, posso cortar a resistência. Então, vou cortar aqui. Então, vou ter o quê? Multiplicando cruzado, eu vou ter que 6.000 é igual a potência vezes 2/3. Aí sim, agora que eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes potência, duas linhas, né? É igual a 3 vezes 6.000. Então, eu vou ter 2P igual a 3 vezes 6.000, 18.000 dividido por 2. 18.000 dividido por 2, 9.000 watts. Olha que interessante. Ou seja, coincidiu com o que eu falei, né? De que tem que ser maior que 6.000, porque é lógico, eu diminuir a resistência. Se eu diminuir a resistência mantendo a mesma tensão, obrigatoriamente aumentará a potência do dispositivo. Ou seja, ele vai aquecer mais do que ele aquecia antes. Beleza, esse chuveiro? Pessoal, espero que tenha gostado dessa aula. Eu acho que é só isso. Deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. Tenha bons estudos. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada. Até uma próxima, se assim o Senhor Deus nos permitir. Um abraço. Tchau.